adorar o Senhor com um cântico. Faça desse cântico a sua oração neste momento. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Você crê que o Senhor é Rei? Levante a sua mão e diga isso. Dizer que tu és o Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Declare isso ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Põe a mão em seu coração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite como igreja para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante as suas mãos bem alto. Nós levantamos nossas mãos reconhecendo o teu trono, reconhecendo a tua cruz e reconhecendo o teu bom espírito neste lugar, em o nome de Jesus, amém? Pode aplaudir ao Senhor e se assentar, por favor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus declara que o nosso Deus é um Deus eterno. E porque Ele é eterno e dele emana toda a vida, desejou Deus no seu coração criar o seu reino, estabelecer o seu reino. E a Bíblia diz então que de Deus nasceu o mundo espiritual. De Deus nasceu todas as hostes celestiais, os anjos, os arcanjos. Mas a Bíblia também diz que embora Deus tivesse tudo isso, embora tudo isso envolvesse a sua glória, Ele planeja em seu coração construir mais um reino, chamado reino natural. O mundo espiritual, e do mundo espiritual nasce o mundo natural. E a Bíblia então diz em Efésios, capítulo 11, pela fé, nós entendemos que os mundos vieram da palavra de Deus, saíram da palavra de Deus, de sorte que aquilo que você vê, veio a existir daquilo que não é aparente. Todas as coisas que os nossos olhos veem e que os nossos olhos não veem. Todos os sons que os nossos ouvidos ouvem e que os nossos ouvidos não ouvem. Tudo aquilo
que subsiste e que existe dentro do nosso coração, e aquilo também que não existe do nosso coração, surgiu na presença de Deus. Por isso Paulo diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que nunca penetrou no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz então que Deus cria um mundo natural, o reino natural. E Deus então se torna rei do mundo espiritual e do mundo natural. E nesse mundo natural, Deus estabelece uma pessoa para governar este mundo. E a Bíblia então diz que Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que toda tarde, na viração do dia, Deus vinha para estar com este homem, para saber como está Adão, o reino natural. Como está? E é bonito quando você lê Gênesis, Deus chega para Adão e começa a passar todo o reino natural diante do homem. E Deus pergunta para o homem: Adão, qual nome você vai dar para a girafa? E ele diz: girafa, Deus, o que o senhor acha? Muito bom. Adão, qual nome você vai dar para o leão? Ah, Deus, eu estou pensando em leão, o que o senhor acha? Muito bom. Então, todo ser vivente passa diante do homem, e o homem então começa a denominar, dar nome. E a Bíblia diz que Deus era rei no mundo espiritual, e Deus também era rei do mundo natural. Só que ele passa esse reino para o governo do homem. E este homem, um dia, se rebela contra o reino de Deus. Contra o reino. Por quê? Porque neste reino, tanto celestial quanto natural, Deus sustentava, porque era esse o papel do rei, sustentar o seu reino. Todas as coisas são sustentadas pela força do seu poder. Aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Tudo subsiste pelo poder deste reino e deste rei. Toda lei, todas as leis, sejam leis espirituais, sejam leis do mundo da emoção, sejam leis naturais, todas foram criadas por este rei. E todas as coisas. Então, este rei sustentava todas as coisas. Todas as leis eram governadas por ele. E era dada a ele, então, toda adoração. Toda adoração. Mas um dia, o homem dá ouvido a uma voz que não era a voz de Deus. O homem então dá ouvido àquilo que não vinha de Deus. E o homem então se rebela contra este rei. E a Bíblia diz que este homem teve que ser expulso do Éden. E perde aquilo que este rei não tinha. Aquilo que este rei trazia e aquilo que este rei ministrava. Mas Deus faz uma promessa. Ele diz para a serpente: olha, vai vir o dia em que nascerá de uma mulher, serpente,
aquele que vai pisar a sua cabeça, e aquele que vai pisar a sua cabeça vai trazer de novo o homem à terra, ao meu governo, ao meu reinado. Quando você lê as tentações de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz assim que Jesus passou e começa a passar pelas mesmas fases que Adão passou. Satanás, como fez com Adão, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o Rei que viria restabelecer o reino de Deus na terra, e essa era a mensagem de Jesus, aonde ele chegava, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aí Satanás então começa a experimentar e a tentar Jesus nas mesmas tentações de Adão. Ele diz: olha, se você é filho de Deus, se você é o rei realmente, diga a essas pedras que se transformam em pão. Jesus olha para Satanás e disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Jesus dizia que não foi o maná do deserto que sustentou aquele povo, mas o que sustentava e o que iria sustentar era a palavra que vinha da boca de Deus. E Jesus então começa a passar pelas mesmas fases de Adão, e Satanás diz: você crê que Deus é o sustentador, que Deus é rei realmente? Ele diz: olha, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí, como ele não consegue vencer Jesus no sustento, ele passa para o segundo. Ele diz: olha, se você é filho de Deus mesmo, se você é o rei que vai restabelecer o reino de Deus na terra, atira daqui para baixo, porque ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus mais uma vez diz: Satanás, arreda-te para trás, porque a palavra de Deus, a palavra do rei subsiste. O que ele falou, ele vai cumprir, e o que ele prometeu, é certo que ele vai fazer. E aí mais uma vez, Satanás, na segunda vez, vê que não consegue tirar Jesus do propósito eterno. Ele vai para a terceira e última tentação, e ele diz: olha, mostrou para Jesus todas as riquezas, mostrou para Jesus todos os reinos, e disse: eu posso te dar, se você fizer uma coisa só, se ajoelhar e me adorar. Jesus olha bem nos olhos de Satanás e diz: arreda-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. E aí, Jesus vai para a cruz, e a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, Deus olha para Jesus no sepulcro e disse: esse venceu o pecado, esse venceu a morte, eu farei dele o rei, não só dos céus, mas também da terra e do inferno, e por isso ele reina nos céus, na terra e no inferno.
que haja em vós, irmãos, o mesmo coração que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus é o Rei, no céu, na terra e embaixo da terra. Por isso nós cantamos esse cântico. Os reinos se abalam, os reis se prostram, toda língua confessa, toda mão levanta, Ele é o Rei. E é sobre este reino que eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Toda a história bíblica, toda a história de Israel, toda a história aí, e você vai observar isto, o desejo daquele povo era que este reino fosse estabelecido novamente. Vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, nós lemos aqui uma história em que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tem um sonho. E este sonho perturba muito o coração deste rei, porque ele era um rei famoso, um rei que todos os reinos da terra temiam. E ele tem um sonho, e ele manda então chamar os seus magos, os seus sábios, né? Os encantadores, os astrólogos. Ele chama todos e ele diz: eu tive um sonho, e eu quero a interpretação deste sonho. E aí eles, muito animados, então diga ao rei este sonho. E ele disse: olha, se vocês são magos, se vocês são astrólogos, se vocês têm contato com o mundo espiritual, eu não vou dizer nem meu sonho, vocês terão que adivinhar. Vocês terão que adivinhar. Imagina, vocês terão que interpretar o meu sonho, porque se não interpretar o meu sonho, eu vou mandar matar. E aí então chamam Daniel, e Daniel vai, ora a Deus. E a partir então do verso 31, por favor, Daniel capítulo 2, 31, diz assim: tu, ó rei, estava vendo. E aí Daniel então começa a revelar o sonho de Daniel. E eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, as quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez em grande monte e encheu toda a terra. Pula agora lá para o verso
para o verso 44 e 45. Aí Daniel está falando aqui para o rei que reinos eram esses, né? E ele começa então a revelar: olha, o ouro é o seu reino, a Babilônia, a prata é os medos e persas, o bronze é o reino grego, né? O ferro é o reino romano, e o ferro e barro, o reino romano e o reino europeu, né? Então, ele diz aqui que estes reinos todos iriam passar. Deus estava revelando a Nabucodonosor que os reinos naturais, por mais fortes que fossem, por mais pomposos que fossem, iriam passar, mas que viria um reino novo. E aí ele responde aqui então, né, explicando para o rei sobre este novo reino. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus, o Deus grande, fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quando Daniel acaba de dizer isso, o rei cai prostrado aos pés de Daniel, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é rei. Sabe por quê? Ele teve um sonho sobre os reinos naturais, mas Deus está falando com o rei Nabucodonosor que ele traria um novo reino, que ele restabeleceria o seu reino na terra. Quando o homem perde o direito, por causa do pecado, de pertencer ao reino de Deus, nasce no coração do homem essa necessidade de pertencer. Dentro do ser humano, toda briga em família, porque eu quero pertencer. Toda dificuldade humana é esta necessidade que o ser humano traz dentro de si de pertencer. Mas esta necessidade de pertencer, ela nasceu lá quando o homem deixou de pertencer ao reino de Deus. Por isso, o tema da nossa meditação nesse mês, uma família para pertencer. Sara Nossa Terra não é uma igreja para você frequentar. Sara Nossa Terra é uma família onde você passa a pertencer. A pertencer ao quê? Em primeiro lugar, ao reino de Deus. E a dúvida era essa: mas o reino de Deus, ele é exterior ou ele é interior? Essa pergunta fizeram para Jesus. Lá em Lucas capítulo 17, verso 20 a 21, os religiosos, eles esperavam um reino externo. Esse era a dúvida dos religiosos. Eles esperavam um domínio político natural. No entanto, que alguns teólogos, eles afirmam que Judas não traiu Jesus
com a intenção de trair. Judas sabia que Jesus era rei, ele tinha convicção que Jesus era rei. E que Jesus veio para restabelecer o seu reino. Só que ele imaginava que o reino seria estabelecido de forma política, natural. E aí então, para provocar a ascensão de Jesus, para promover Jesus, ele vai e entrega Jesus. E ele se dá mal. Porque ele entendia o reino de forma diferente. E então aqui em Lucas, capítulo 17, chegam para Jesus os fariseus, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Jesus lhe responde: o reino de Deus não vem de aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que nós aprendemos aqui? Deus é rei nos céus, Deus é rei na terra, mas onde ele perdeu e ele não podia dominar mais? O coração do homem e da mulher. Esse é o desafio de Deus para nós, deixar Deus governar também o nosso coração, governar o nosso interior. Não é verdade? Quem conhece este mundo que está aí dentro de você? Às vezes eu fecho os meus olhos e falo: Deus, alumia e reina as minhas trevas. Este mundo aqui dentro. E Jesus, então, dizia isso: o reino de Deus não vem de aparência exterior, mas o reino de Deus estará dentro de vós. E Ele quer ser rei deste reino aí dentro. Porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Mas este reino aqui, nós precisamos deixá-lo ser rei também, governar também. E aí perguntam: o que é o reino de Deus? Paulo responde à igreja de Romanos 14:17, e ele começa a nos ensinar o que é o reino de Deus. E Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é algo exterior, mas o reino de Deus é dentro de nós justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Certa vez, lá em João capítulo 3, chega um homem para Jesus chamado Nicodemos. E ele pergunta para Jesus o seguinte: olha aqui, ele vai de noite, porque ele tinha essa curiosidade, ele como religioso, ele tinha essa curiosidade. Será que o reino de Deus chegou? E ele observando Jesus, ele falou assim: ele é o Messias, ele é o Cristo. E aí ele chega para Jesus de noite, olha o que diz João capítulo 3, do verso 1 em diante. E havia entre os fariseus, e eles tinham esse desejo de saber se o reino de Deus seria estabelecido de forma natural, e ele foi inquirir isso de Jesus. Um homem chamado Nicodemos, volta um pouquinho, eu não li, faz favor. Isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele está dizendo, nós sabemos, temos visto por suas obras, que você é o Messias, aquele que vai restabelecer o reino de Deus. E olha o que Jesus disse para Nicodemos. Respondendo-lhe Jesus e disse, Jesus sabia, antes dele fazer a pergunta, Jesus responde para ele, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver, não pode usufruir, não pode vivenciar, não pode pertencer ao reino de Deus. A pergunta de Nicodemos era bem simples, como pertencer ao reino de Deus? E essa pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, você pertence ao reino de Deus? Pertencer a uma igreja não quer dizer que pertence ao reino, mas aquele que pertence ao reino certamente pertence a uma igreja. E aí ele então pergunta, como pertencer? É esta pergunta que Nicodemos trazia no seu coração, embora ele não falasse. Jesus leu isso e disse, você precisa nascer de novo. E aí ele diz, vamos lá, próximo versículo. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus responde, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, vivenciar e pertencer ao reino de Deus. Jesus diz o seguinte, olha Nicodemos, sempre que a palavra de Deus fala de água, ela está falando da palavra de Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus. Então, a palavra de Deus é como água. Quando João vê o trono de Deus, ele declara, olha, eu ouvi a sua voz, e a sua voz era como voz de muitas águas. Ele diz, olha, se você não se apegar à palavra, você não pode experimentar o reino de Deus. Se você não se apegar ao Espírito, porque o Espírito gera todas as coisas pela palavra. Quando você lê sobre fé no Antigo Testamento, a palavra fé no Antigo Testamento é emuná. E o que significa esta fé? Interessante que no hebraico não existe fé, né? Não existe fé no sentido de uma palavra abstrata. Por exemplo, fé como saudade. Ah, estou morrendo de saudade, estou com uma dor aqui dentro, sentindo saudade. Né? Isso é abstrato. A fé no hebraico, ela tem um sentido concreto. Ou seja, qual é o sentido da fé emuná? Você está afogando, morrendo afogado, e de repente passa um toco de árvore, você se agarra a isso. E aí então você é salvo, porque você se agarrou àquele tronco de árvore. É o mesmo sentido de fé na palavra de Deus. Ou seja, se agarrar à palavra. Meu irmão, a fé que vem de Deus é a fé que vem da palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Pela palavra. Então o Espírito de Deus só move pela palavra. E foram então os apóstolos anunciando a palavra, e à medida que eles iam anunciando a palavra do reino de Deus, a palavra de Deus, vinha o Espírito Santo por trás,
confirmando a palavra deles, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Jesus está falando para Nicodemos: você tem só a palavra, mas você não tem o Espírito. E é o Espírito que vivifica a palavra. É o Espírito que dá vida à palavra. E uma vez que o Espírito dá vida à palavra, ele transforma aquilo que é espiritual em algo natural. E aí Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer no reino, ou seja, deixar a palavra de Deus vivificar dentro de você e trazer vida. Jesus tinha essa dificuldade com os religiosos. Ele dizia: olha, vocês têm a palavra, mas é a palavra que de mim testifica. Vocês têm a palavra escrita, mas não têm a palavra vivificada. Nessa noite o Espírito de Deus quer vivificar a palavra no seu coração, porque é esta palavra do Espírito em você que vai trazer vida. E aí Nicodemos então pergunta para Jesus: como fazer parte deste reino? Ele diz: você precisa ter a palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra. E aí Jesus repete novamente para ele a segunda vez: você precisa nascer. Para pertencer, você precisa nascer neste reino. Só tem direito a este reino quem nasce dentro dele. E por isso João capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, e eu gostaria que você lesse o verso. Vamos ler do verso 1 ao 12. Aqui dá um exemplo e nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a importância do Senhor Jesus. No princípio era a palavra ativa, o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, falando de Jesus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Aquele que pertence ao reino de Deus é porque nasceu no reino de Deus. E eu só posso nascer no reino de Deus quando eu entendo a importância da cruz, a importância da morte de Jesus, porque é através de Jesus que o reino de Deus é restabelecido dentro de nós. Não tem outro meio, queridos, não tem outro meio, a não ser que você reconheça que o Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E aí Paulo então diz,
o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça. Por que ele diz que o reino de Deus é justiça? Vamos ler Lucas capítulo 18, verso 9 a 14. Eu vou contar essa história para você, para nós não alongarmos. Jesus aqui ensinando sobre o reino de Deus, e Jesus ensinava sobre os princípios do reino, através de histórias, através de parábolas. Ele diz: sobe para o templo adorar um fariseu e um publicano. E eu disse para vocês que os fariseus esperavam um reino natural, político. E diz aqui, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, porque eles se achavam que pertenciam ao reino, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, esse carnavalesco. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus nos dá um exemplo aqui muito claro, sobre o reino de justiça. O que é um reino de justiça? É aquele a qual é justificado por Deus, aquele o qual foi justificado por Deus. Isaías diz que a nossa justiça, a minha justiça, a minha bondade, a sua bondade diante de Deus, meu irmão. Tem muita gente que fala: eu não roubo, não mato, nunca fiz mal para ninguém, né? Eu sou bom. Ninguém é bom diante de Deus. Chega um jovem rico para Jesus, diz: bom mestre, o senhor é um bom homem, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus olha para ele e diz: homem nenhum é bom, rapaz, homem nenhum é bom. E aí ele diz para aquele jovem, né? Você obedece? E ele diz: o que tenho que fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a zoé de Deus, a vida do reino de Deus? E aí Jesus falou para ele: você obedece os mandamentos? Ele diz: desde a minha mocidade eu obedeço todinho. Era um fariseu. Aí Jesus falou: só falta uma coisinha para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Diz a Bíblia que ele abaixou a cabecinha e foi embora, porque não era tão bom quanto ele achava. E eu digo para você: você não é tão bom quanto você acha que é. Porque a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. O que é isso? O que é trapo de imundícia? É aquele pano que enrolava na ferida do leproso, aquela ferida que fedia, cheirava mal. Era aquele pano. E aí, você chega com a sua bondade: ó Deus, eu mereço os céus, eu mereço a sua bênção. Merece nada, a sua justiça e a sua bondade diante de Deus é como trapo de imundícia. O mesmo que esse fariseu está falando: é Deus, eu jejuo, eu oro. Meu irmão, o reino de Deus é justiça. Por que o reino de Deus é justiça? Porque o reino de Deus é para aqueles que são justificados pelo Senhor Jesus.
Paulo, falando da couraça da armadura, ele diz a couraça da justiça. O que guarda os meus sentimentos, as minhas emoções, o que me guarda é a justiça do Senhor Jesus. É a justiça, aquele que é justificado, aquele que é perdoado. E aí a Bíblia diz aqui que aquele publicano, Deus, eu sou pecador, Deus tem misericórdia de mim. E aí a palavra de Deus diz, esse desceu justificado. Justificados, pois, pela fé. Olha que tremendo, nós somos justificados pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus. Isaías 53, 10 e 11 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isaías 700 anos antes de Jesus, escreve, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, falando de Jesus, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muito, porque a iniquidade deles levará sobre si. Eu posso ouvir um amém? O reino de Deus é justiça. Por que é justiça? Porque você chega diante de Deus e reconhece que você é um pecador. Um pecador. Um pecador. E que Deus não governa sobre sua vida. Quando é que Deus começa a governar sobre minha vida? Quando eu me arrependo. Por isso Jesus dizia, arrependei-vos, reconheça, caia em si, reconheça a sua condição. E dependa de Deus, porque o reino de Deus é chegado. Você pertence ao reino porque você é bom ou porque você foi justificado por Jesus? Tem muita gente que vai chegar no céu, dizem que Pedro tem a chave do céu, diz que Pedro está na porta, né? Então, Pedro, deixa eu entrar. Por que você quer entrar? Eu jejuava, cara, eu jejuei, eu busquei a Deus, eu não pulei carnaval. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. Deixa eu entrar aí, Pedro. Pedro, fala a senha. Qual é a senha, irmãos, para entrar no reino de Deus? Qual é a senha? Você está bem hoje, Penha? Você não bateu palma, né? Olha, qual é a senha? Qual é a senha? E Pedro está perguntando qual é a senha para que você... Aí eu frequentei a Sara Nossa Terra, eu pertencia a Sara Nossa Terra. Querido, você pertenceu a Sara Nossa Terra, mas você não pertenceu ao reino. Qual é a senha? Pô, eu obedeci a minha mulher, Pedro. Eu fui obediente. Calada. Pedro, perguntando qual é a senha? Eu jejuei, eu orei, eu dei o dízimo. Qual é a senha, filho? A única senha para entrar no reino de Deus: eu fui justificado pelo sangue de Jesus, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Meu irmão, se você quer pertencer ao reino, você precisa deixar o sangue de Jesus te lavar. E quando é que Ele me lava? Quando eu dobro os meus joelhos e reconheço os meus pecados e digo, só o Senhor pode me lavar. Paulo dizendo à igreja, ele diz, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Olha o que diz Filipenses 4, de 4 a 7.
Paulo dizendo à igreja, Filipenses 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, com súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o que ele diz. Se você é justificado, você vai ter paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando você é justificado, você tem paz. Você tem paz. Paz com Deus. A falta de paz, ela nada mais é de que a falta de justificação, de perdão de pecado. Hoje de manhã eu estava lembrando, eu falei assim, teve um momento na nossa vida, quando o nosso filho morreu, que foi o momento mais difícil para nós. Mas era interessante porque a minha mente estava perturbada, mas eu tinha paz no coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Aquele que pertence ao reino, ele tem paz, porque Jesus é o príncipe da paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim, porque no meu reino há muitas moradas. Se não fosse isso, eu teria dito, vou preparar, estou preparando para vocês um lugar no reino. Eu vou e vou voltar, porque aonde eu estiver, aquele que crê em mim estará comigo. Aleluia. O reino de Deus é paz, paz, paz. E por isso Paulo diz, o reino de Deus não é comida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante que Maria, quando o anjo diz para ela, que ela iria ficar grávida, e uma vez que Jesus estava sendo gerada dentro dela, ela chegou para Isabel e disse, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque uma vez que Jesus está dentro de você, a presença de Jesus te justificará, perdoará os seus pecados, te trará paz e também vai trazer alegria. Alegria em quê? Olha que interessante, Isaías 53:11 diz assim, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará feliz. Jesus, quando olha para mim, para você, quando ele olha para a igreja, a Bíblia diz que ele vê o trabalho que ele teve para que você estivesse aqui. O preço que ele teve que pagar, foi difícil, mas isso, a recompensa do trabalho dele traz alegria. Por isso a palavra de Deus diz no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, ele pode andar chorando, estar andando e chorando, mas certamente ele vai ver o fruto do trabalho da sua alma e voltará com alegria. Alegria pela conquista, por aquilo que você tem conquistado no reino de Deus. E o interessante, eu quero encerrar, que
Eu disse para vocês que o reino de Deus era espiritual e natural. Quando o homem peca, Deus para de reinar no coração do homem. E Jesus então vem restaurar este reino dentro do homem. Dentro do homem. Só que dentro deste reino, Deus estabelece a igreja. Por que Deus estabelece a igreja? Olha o que diz lá Gênesis 2:18. Eu quero ler com você aqui. Gente, até que hora vai o nosso culto? Poxa, perdi a hora aqui, quero encerrar aqui. Vamos lá. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Por que Deus disse que não era bom que Adão ficasse só? Meu irmão, eu e você sozinho nos perdemos. Uma pessoa sozinha, e tem muita gente perdida nesse mundo, dizendo assim, eu e Deus, não preciso de igreja, não preciso do outro. Deus mesmo estabeleceu, não é bom que Adão ficasse só, ele e Deus. Ele falou, eu preciso de criar o outro. Criou Eva. Aí chegava Adão e falava assim, Ela falava, você não é tudo isso não, Adão, que você pensa que é. Trazia Adão para o equilíbrio. Adão falava, não, porque... Não, filho, cai na real. Deus cria Eva para trazer Adão para a realidade. Meu irmão, a igreja existe, sabe por quê? Para nos trazer para a realidade. Quando nós pertencemos à igreja, nós temos proteção. O mundo animal é assim. Por que andam em bando? Porque em bando eles têm proteção. Por que os homens se estabeleceram em etnias, nações, grupos? Porque a proteção. Quando Deus estabelece a igreja, Ele estabelece a igreja com um só propósito: proteção. Porque quando eu tenho o outro do meu lado, Deus falou comigo, no coração do outro, não, eu sinto, irmão, que é isso mesmo, ok, vamos caminhar aqui. Há o equilíbrio, a proteção. O propósito da igreja, o propósito de Deus ao criar e estabelecer a igreja é trazer proteção. E o propósito da igreja é trazer crescimento e desenvolvimento pessoal. Por isso Deus dá dons. Deus nunca dá um dom para uma pessoa, para ela ficar em casa, impondo as mãos sobre a cabeça. Fica lá impondo as mãos. Está enfermo? Fui curado, eu tenho o dom da cura. Não. Tudo que Deus faz é com o propósito de abençoar o outro. Deus deu dons de curar, os dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais não é para a pessoa, é para o outro. Eu só posso ser bênção quando aquilo que é espiritual do reino, eu posso compartilhar com o outro. E eu quero encerrar aqui. Uma família para pertencer. Como que eu passo a pertencer ao reino de Deus? Reconhecendo que Jesus me justifica, reconhecendo que Jesus é aquele que me dá paz, reconhecendo que Ele é a fonte da minha alegria. Quando eu pertenço a esse reino, automaticamente eu passo a pertencer a um reino natural também. Ou seja, há um lugar natural que se chama igreja, que faz parte do reino. Que faz parte do reino. Cada igreja faz parte do reino e eu preciso pertencer. Por isso, Sara Nossa Terra não é uma igreja para você frequentar. Sara Nossa Terra
é uma igreja onde você pertence ao reino de Deus e você pertence a uma família, onde você vai desenvolver os seus dons, os seus talentos e ser bênção de Deus no mundo espiritual e também no mundo natural. Fica em pé, eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração e fala com Deus. Fala: Deus, obrigado porque o teu reino está dentro de mim. O teu reino, o reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, está dentro de mim, através da pessoa do Senhor Jesus. Com a mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Rei, e eu reconheço que na cruz o Senhor levou os meus pecados, o Senhor me justificou para me dar paz, para me dar alegria, para que este reino pudesse ser implantado no meu coração através da tua palavra e do teu Espírito. Eu reconheço isso nessa noite. E com a sua mão no seu coração, diga para Deus: se você não faz parte desta igreja, hoje é a sua oportunidade de fazer um compromisso com o reino de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. O reino de Deus está dentro de você, mas precisa ser implantado e ser proclamado nessa terra. E como que é que Deus faz para proclamar este reino? Usa pessoas, igrejas, com o propósito de nos proteger e com o propósito de desenvolvermos os nossos dons. Põe a mão no seu coração, diga esse cântico ao Senhor e eu quero orar com você. Pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga isso ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Diga isso ao Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Pega a tua voz e cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora.
teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Pai, obrigada por Jesus, porque através desse sangue nós podemos pertencer ao reino. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por Jesus, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua proteção. Obrigada, Senhor, porque nós somos justificados, ó Pai. Ó Deus, agora despede-nos em paz. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda aqueles que vão pegar ônibus, aqueles que vão de carro. Guarda debaixo do sangue do Cordeiro, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana extraordinária, uma semana sobrenatural, Pai. Que a paz, que excede todo entendimento, possa guardar cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê no mínimo 5 abraços. Deus te abençoe. Nós estamos encerrados. Em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.